Hoje vou responder as principais dúvidas sobre doença ocupacional lá no INSS. Vamos lá, Helena? Sim, como comprovar a doença ocupacional? A doença ocupacional, ela pode ser comprovada em primeiro lugar pela CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, aberto pelo empregador e reconhecendo essa doença do trabalho. Mas muitas vezes o trabalhador não tem acesso a esse documento, o empregador não abre a CAT, então existem outras formas de comprovar. Por exemplo, relatório médico reconhecendo que aquela doença, por exemplo, LER, que é uma doença por esforço repetitivo, que foi desenvolvida naquele trabalho e explicando certinho as atividades do trabalhador e a doença que foi desenvolvida. Posso ser demitido enquanto estou no tratamento da doença ocupacional? Não, de forma alguma. Se você está no tratamento da doença ocupacional, você está incapacitado para o trabalho. Então, você deve ter um atestado e deve estar afastado pelo INSS. Nesse período, seu contrato de trabalho está suspenso e você não pode ser demitido. Mas e após a alta do INSS, posso ser demitido? Se for doença ocupacional, não, porque a doença ocupacional ela é um acidente de trabalho indireto. Então, após a alta do INSS, você vai ter 12 meses de estabilidade no seu emprego. A empresa precisa abrir CAT para eu conseguir o auxílio-doença? Então, a obrigação do seu empregador é sempre abrir CAT quando ela reconhece que aquela doença que você possui, aquele diagnóstico, foi desenvolvido no trabalho. Então, seja ao longo do tempo, seja através de um impacto, ou seja através de um movimento repetitivo ou de um esforço excessivo. Se a empresa reconhecer que você desenvolveu essa doença ocupacional, ela tem que abrir a CAT. Mas a CAT, ela não é um documento essencial para você dar entrada no INSS. Você pode dar entrada sem a CAT e comprovar de outra forma que se trata de uma doença ocupacional. E o que eu devo falar na perícia do INSS? Sempre a verdade. Muitos clientes me perguntam isso. Na perícia, você não tem que inventar nada. Você tem que falar a verdade. Então, se você desenvolveu uma doença ocupacional no trabalho, ou se você sofreu um acidente de trabalho, uma queda, então você tem que contar para o perito do INSS a verdade, explicar a atividade que você desenvolvia, como que você desenvolveu essa lesão, quais as dificuldades que você tem no trabalho, por que você está incapacitado para o trabalho. Tem que contar a verdade lá para o perito do INSS. Quanto tempo demora o processo de análise do benefício do INSS para doenças ocupacionais? O INSS sempre vai ter 45 dias no máximo para analisar o seu processo, marcar a perícia e resolver o seu processo. É um acordo feito entre o Ministério Público Federal e o INSS e esse seria o prazo máximo, prorrogável por mais 45 dias se ele tiver justificado o motivo. O INSS não tem cumprido esse prazo. Infelizmente, então a gente tem meios de movimentar, mas eu vou encerrar essa pergunta falando o seguinte: o INSS tem 45 dias para analisar seu benefício, então fique atento e não aceite passar disso. Mas e se demorar 45 dias? O que eu posso fazer? Primeiro, você pode tentar movimentar o seu processo lá na via administrativa. Reclamar pelo 135 do INSS, entrar em contato, solicitar esclarecimentos. E se isso não der certo, mandado de segurança contra a Perícia Médica Federal do INSS, com pedido de liminar e multa diária. Então você tem que contratar um advogado especialista para fazer esse mandado de segurança para você e poder realmente movimentar o seu processo lá no INSS. E se o INSS me conceder o B31 e for doença de trabalho? Então, nesse caso, se for uma doença do trabalho, uma doença ocupacional, o INSS deveria conceder o B91, que seria o auxílio doença acidentário. Mas pode acontecer do INSS conceder o B31. Então, você vai ter que pedir a conversão do benefício de B31 para B91 lá no INSS. E quais são os exemplos de doenças ocupacionais? Vou citar alguns. LER, lesão por esforço repetitivo. DORT, que são doenças osteomusculares decorrentes do ambiente de trabalho. Síndrome de burnout, que recentemente foi reconhecida como uma doença do trabalho, exatamente porque é uma doença, uma síndrome do desgaste emocional, que decorrente do ambiente de trabalho, por exemplo, após um estresse pós-traumático ou cobranças excessivas. Então, todas essas doenças,
elas foram desenvolvidas por conta de um ambiente de trabalho nada saudável, de um ambiente de trabalho que, por exemplo, exigia movimentos repetitivos, que acabam gerando muito estresse no trabalhador, muito desgaste emocional e postura inadequada ou esforços excessivos. Então, hoje eu citei aqui apenas alguns exemplos para vocês saberem mais a respeito. Respondi aqui hoje, então, algumas perguntas sobre doença ocupacional. Conheça os seus direitos, saiba se o seu ambiente de trabalho é saudável ou não é saudável e fique atento aos seus direitos como trabalhador.